Neste primeiro episódio, nós vamos falar sobre estresse. Bom, eu sei que você já ouviu muito falar desse tema. Estresse está presente nas pessoas que trabalham em empresas grandes, está presente nas pessoas que trabalham na cidade. As pessoas, de forma geral, elas estão muito envolvidas com esse tema chamado estresse. Agora, o que vem ser essa palavra chamada estresse? Estresse, de maneira simples da gente entender, é aquilo que chega ao limite da fadiga e ele não mais permite aquela flexibilidade. Chega ao momento de quebrar. Por exemplo, o aço, quando ele está fadigado, é quando ele quebra, quando ele não aguenta mais aquela força e ele então se rompe. O estresse é quando nós perdemos então a energia. Quer dizer, o organismo não pode mais reter aquela energia que antes ele continha para sustentar o organismo, porque a pessoa está estressada. O estresse ele é proveniente de quê? Bom, se a gente for remontar aos tempos passados, bem antigo, nós vamos ver que, no princípio, o homem ele tinha necessidade de uma substância importante no seu organismo, que se chama adrenalina. A adrenalina ela vinha para o homem para que ele tivesse aquela explosão de reação para o novo e o desconhecido, que a qualquer momento poderia vir sobre ele. Então, a adrenalina ela vinha justamente para prevenir esse corpo para uma reação diante de uma ação de um animal ou de alguma coisa inesperada. Bom, naquela época, naqueles primórdios, era muito importante essa adrenalina no organismo, porque esse homem se via ameaçado, então o seu corpo era carregado de uma adrenalina e ele reagia e atacava o animal ou fugia. Enfim, isso era muito importante. Mas hoje não há necessidade dessa quantidade imensa de adrenalina. E as pessoas muitas vezes, diante do trabalho intenso, diante da cobrança intensa, diante do tempo, horário e espaço que ele habita, ele se sente na necessidade de ficar o tempo todo como se estivesse preparando para uma luta. Luta esta que não acontece a nível corporal, mas sim a nível intelectual. Acontece que a sua mente não pode absorver essa adrenalina, porque ela é especificamente para os músculos e para uma reação de defesa ou fuga. E quando isso não acontece, então essa adrenalina, no nosso tempo moderno hoje, ela fica no organismo do indivíduo. E essa adrenalina no organismo, ela intoxica o corpo e a pessoa começa a sofrer daquilo que nós chamamos de estresse. Você já viu aquelas pessoas que de vez em quando estão com a mão tremendo depois de ter passado nervoso? Por quê? Porque ela foi tão excitada naquela questão de ser provocada, que o seu organismo produziu tanto adrenalina e não teve como jogar isso para fora, externalizar isso através de uma ação. Então ela fica no corpo e o corpo então sente-se intoxicado por essa adrenalina e o corpo não consegue absorver essa adrenalina. O estresse é isso. É uma quantidade excessiva de adrenalina no organismo que não é processada pelo mesmo. E o que vai acontecendo com o passar do tempo? A pessoa que constantemente está sendo estimulada com essa quantidade de adrenalina. Ele vai ter problemas. E um dos problemas importantes que nós precisamos salientar é que os órgãos mais fragilizados do seu corpo vão ser afetados por essa intoxicação. Por exemplo, se a pessoa tem mais fragilidade no fígado, então é lá que vai ser atacado. Se é no estômago, e assim vai, coração e as partes internas do corpo. Porque as partes mais frágeis do corpo, elas vão ser, então, de certa forma, mais prejudicadas por essa substância chamada adrenalina. Diante disso que o Lindomar está colocando, nós podemos perceber que o estresse é mesmo uma doença da modernidade, porque nesse tempo moderno a gente não tem tempo para muita atividade física e nós estamos cada vez mais preguiçosos, né? Você vê que nem para mudar o canal de TV a gente vai até a TV, o controle remoto controla tudo, né? O controle universal. Então a gente tem o controle universal que controla absolutamente tudo. Nós estamos fisicamente cada vez mais parados e mentalmente, emocionalmente cada vez mais ativos.
o intelectual ou o grande empresário, né, o empresário que tem sucesso, é aquele que está 24 horas conectado no mundo dos negócios, agindo e reagindo mentalmente, mas organicamente muito sedentário. Então, a doença do estresse, ou estresse como doença, porque o estresse dentro do padrão de normalidade é uma reação normal do organismo àquelas situações nas quais nós precisamos ou enfrentar ou fugir. Mas quando o estresse se torna doença, nós vamos ver aí esse padrão natural desse tempo moderno, onde o nosso modo de viver é um modo que nós perdemos um pouco daquela capacidade de nos movimentarmos, de mexermos e principalmente perdemos um pouco a capacidade de observar o que está acontecendo dentro da gente. E muitas pessoas podem falar, então a tecnologia é culpada do estresse? Não. O ser humano, ele é um indivíduo que ele constantemente transforma o meio, não é? Nós falamos que o ser humano ele é cultural porque ele transforma o meio. E colocarmos culpa na tecnologia, que aliás melhorou muito a nossa qualidade de vida, é uma desculpa sem fundamento. O que é importante é nós vermos aonde está o déficit, que é justamente na falta de controle dessa mente, ou seja, um problema, ele é um problema, e nós não precisamos aumentar ele para que ele se torne mais significativo. Então, se existe um problema na sua vida, se existe uma dificuldade, tente controlar a sua mente no sentido de não ficar tão assim, a priori, preocupado ou buscando um nível maior de adrenalina para enfrentar aquela situação. Deixe a situação vir e tenha cuidado e paciência em relação a essa situação, porque o fim ainda não chegou, né? Ainda não. Bom, como o estresse é uma constante na vida da maioria das pessoas, então você pode se perguntar, mas e a solução? Existe uma solução para isso? Com certeza existe uma solução para isso. Primeiro passo, é importante você detectar como estão agora, neste momento, os seus níveis de estresse. Uma pessoa muito estressada, ela se torna mais irritada, o nível de irritabilidade dela aumenta significativamente, ela se frustra mais facilmente diante das situações, a tolerância dela rebaixa muito, então é aquele indivíduo que começa a ser tolerância zero, o humor dela se modifica, ela não consegue mais rir das coisas, ela não consegue mais ter um bom humor diante da vida, ou esse humor fica muito rebaixado. Ela fica muito agitada, uma pessoa estressada em geral se agita bastante. Então, se você começar a perceber quais são as reações emocionais, comportamentais e até mesmo orgânicas desse seu estresse, você pode diagnosticar mais precocemente. E é importante dizer, quanto mais precocemente diagnosticados os níveis de estresse, mais fácil e efetivo será o tratamento. A psicoterapia é um dos tratamentos mais indicados para o controle de estresse. O psicólogo vai poder ajudar essa pessoa com níveis elevados de estresse a se controlar através de técnicas de relaxamento, de técnicas de autocontrole, através de técnicas que ajudarão esse indivíduo a entender melhor os seus sentimentos e a reagir de uma forma mais adequada diante dos desafios da vida. A vida moderna realmente é uma vida com muitos desafios, mas nos entendendo melhor, nós vamos poder enfrentar melhor estes desafios e controlar os nossos níveis de estresse para que o estresse seja apenas uma condição humana e não uma doença. Muito bem? No próximo episódio, nós estaremos falando de ansiedade, uma outra doença da vida moderna. Nos acompanhe.